E aí, pessoal, vamos dar continuidade então. Nesse exercício aqui a gente vai fazer uma adaptação de um VI que a gente já tinha feito anteriormente, que é o monitor de temperatura. Quando a gente abre um VI, ele aparece somente o painel frontal. Se eu quiser mostrar o diagrama de blocos, eu aperto Ctrl E ou eu venho aqui em Window mostrar diagrama. A gente vai criar um VI que vai mostrar a média de temperatura das últimas 5 aquisições de dados, além do valor instantâneo. Eu não vou explicar conforme eu for executando, mas depois que eu terminar, eu volto e explico tudo de novo. Então, por hora, a gente deleta isso aqui, reposiciona esse elemento e vai adicionar um shift register. E eu quero adicionar mais 4, quero deixar 4 elementos aqui. Então tem 1, 2, 3, 4. 4 elementos. E eu vou precisar também desse elemento aqui, desse VI, do lado de fora do loop. Para isso, ou dou um Ctrl+C, Ctrl+V, ou seleciono ele, Ctrl e arrasto. Ou vou lá na pasta onde ele estava, arrasto ele para dentro, ou inserir elemento. Aí eu vou usar ele para alimentar meu Shift Register. Então alimentei aqui e vou alimentar todos os outros no mesmo elemento. Então vai ficar todo mundo ligado nele. Os 4 elementos. Feito isso, eu vou vir aqui em Numeric e vou adicionar um compound. Inicialmente ele está com a função de adição, mas eu posso utilizar as outras, tipo multiply, and, or, shor. 3, 4, 5. E eu vou ligar todos esses elementos aqui que eu criei, mais o elemento que está aqui dentro do loop. Ligou os 4, mais esse elemento aqui. Caso eu queira escolher o caminho por onde meu fio está passando, eu posso clicar no ponto, então às vezes facilita um pouco a organização. Deixa eu parar aqui para vocês verem que está um em cada. Pronto. Bom, como eu criei aqui 5 elementos, então uni 5 elementos e vou somar 5 elementos, e eu quero a média, eu vou dividir esses valores por 5. Dividir por 5. Ligo aqui. Cuidar que a divisão tem ordem, então se eu colocar esse valor aqui no de baixo, ele vai dar um valor diferente, então a ordem é importante. Aqui, criar constante, vou colocar aqui um valor 5. E vou vir aqui na função de cluster e vou pegar esse bundle. Liguei aqui. Eu quero ligar 2 elementos, a média e o valor instantâneo. Então esse aqui é a média e esse aqui é o valor instantâneo. Feito isso, vou ligar tudo no gráfico. Posso pegar o mesmo gráfico, adiciono aqui. Veja que quando eu fiz essa adição, ele já adaptou esse elemento aqui para um cluster com 2 elementos. Se eu vier aqui no gráfico, eu tenho aqui o plot 0 e eu tenho também meu outro elemento, que é o novo elemento que eu coloquei ali. Por último, eu vou pegar e realimentar todo esse sistema com o meu valor instantâneo. Então a ligação é essa. Observe o seguinte, como aqui eu tenho um elemento que faz a mudança de escala, desculpa, aqui é mudança de escala e aqui se ele liga ou desliga, então eu preciso colocar um elemento aqui fora também, para que se eu mudar a escala, ambos estejam na mesma. Para criar um outro elemento desse aqui, eu clico aqui com o botão direito e vou criar uma variável local.
Então, isso aqui na verdade ele vai pegar esse valor aqui que está na memória do computador e vai tirar, ou vai ser colocada ou tirada desse elemento. Como ele está aqui como um indicador, eu quero que ele vire na verdade um controle. Então vou mudar aqui para reader. Então ele vai passar a controlar esse elemento. E faço a ligação aqui. Bom, meu VI não tem nenhum erro, então eu posso apertar o Run aqui. Deixa eu mudar aqui para, em vez de 1 segundo, eu vou colocar 100 milissegundos, que aí acelera a amostragem. Então vocês podem ver que o valor em branco, que é o plot 0, ele está muito mais suave do que o plot 1, que na verdade o plot 1 é o valor instantâneo e o plot 0 é a média. Então eu posso colocar aqui média e aqui eu coloco instantâneo. E aí eu vou rodar. Então você vê que o que a gente fez aqui? A gente criou um elemento que vai dar a condição inicial para eu ter uma média, né? Então, na verdade, os primeiros valores são simplesmente 5 valores iguais, que são somados e divididos por 5. Então, nesse ponto não tem média. À medida que ele vai fazendo a aquisição de dados, os valores vão se alternando e ele vai fazendo aquele processo de vem aqui, entra aqui, vai passando. Eu tenho os últimos 5 valores, sendo que esse aqui é um deles, que é o valor instantâneo, mais os 4 últimos elementos, totalizando 5 amostras. Somei, o resultado eu dividi por 5 e eu coloquei num gráfico. Peguei também o valor instantâneo e também mostrei no gráfico. E aqui eu faço uma ligação para fazer a realimentação. À medida que eu altero a escala, você vê que ele tem o mesmo comportamento. Então, tanto essa função que está funcionando, tanto como lá fora. Mais para frente eu vou falar um pouco a respeito do while, porque eu não consigo, por exemplo, fazer algo desse tipo aqui, ó. Jogar para fora e usar ele mesmo para realimentar. Porque existe uma propriedade do loop while que nada sai ou entra no loop. Então você vê que tem um erro. Nada entra ou sai do loop while enquanto ele não finalizar. Então por isso que esse tipo de ligação aqui não é possível. E eu precisei utilizar essa variável local. Beleza? Eu vou salvar isso aqui como salvar como. Substituir a cor original, pode dar aqui em continuar. E vou vir aqui e falar que isso aqui é o 8. Esse aqui é temperatura média. Dá um OK. E é isso então, pessoal. Até o próximo.